divertido com vocês. Então eu vou... Ih, peraí, deixa eu achar o Zoom aqui agora. Como que eu compartilho? Posso só comentar uma coisa, Sérgio? Eu só Pode? queria contar para vocês que o Sérgio, tem um ano que eu fiz uma cirurgia com ele, né? De retirada de útero, ovário e tudo, e foi uma experiência muito boa, assim, eu tinha muito medo de fazer, né? E a partir daí virou meu médico da minha filha hoje, né, Sérgio? Já fez Orgulho. endometriose dela, assim, muito sucesso, assim, a cirurgia. As pessoas nem acreditam no meu tempo de recuperação, né? Realmente, eu em uma semana estava com vida só, não atividade física, mas vida normal. Na sexta já posso viajar, me deixou viajar já 10, 12 dias depois, e foi ótimo, né? Então, é uma Você foi pessoa que realmente eu trago porque eu confio muito, assim, né? Ficou um trabalho que eu gostei muito do resultado da minha cirurgia, o cuidado que você teve comigo, todas as dúvidas, até eu acho que não sei se ele achou absurdo as dúvidas que eu perguntei para ele sobre o que era tirar o útero, o que era tirar o ovário, se o ovário ficava solto na cavidade abdominal, mas ele teve muito cuidado e muita paciência para me explicar. Mas sabe, Moema, é uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, né? Para mim pode ser uma coisa do dia a dia, mas fazer uma cirurgia numa pessoa sempre é uma coisa especial. Eu acho que a pessoa precisa, além de ser tratada, ela precisa ser cuidada. Então acho que esse é o ponto, né? Essa atenção, esse carinho é uma coisa que me acompanha desde sempre. Então é natural. É assim, eu não consigo imaginar. E eu fico muito feliz com o resultado, porque várias vezes eu consigo transformar pessoas que entram como pacientes e continuam e saem do consultório como amigas. Então isso é muito gostoso, isso é muito, muito gratificante na minha profissão. Então, e por isso que eu, assim, um convite seu vai ser muito difícil eu recusar, entendeu? É uma coisa que foi um orgulho, e logo depois de te operar, cuidar da sua filhota, quer dizer, isso para mim é bacana. A Rica foi a mesma coisa, né? A filha dela, que agora tem 2 filhos, veio me procurar. Eu abri o consultório num sábado e queriam tirar o ovário dela, o útero, ela com 20 e poucos anos de idade. Eu falei, calma lá, né? Vamos pagar o risco da diferença, e deu certo. Então, assim, a gente vai criando amigos, né? Mas isso é Lasciva legal. 11 anos, né, Sérgio? 11 Quantos anos. anos já, Rica? 11 anos que você Ah, tirou o tumor benigno, tirou o ovário esquerdo, 20% do ovário direito, e hoje ela é mãe dos meus 2 únicos netos. Oh, chega me arrepio, que coisa Nascidos linda. em Miami, infelizmente não nasceram da mão do Sérgio, porque ela mora nos Estados Unidos já há vários anos, mas eu tive o prazer e a honra de ver os 2 nascerem. Mas gostaria muito, muito que eles tivessem nascido da mão do Sérgio. A partir desse encontro, em 2009, nós nos tornamos amigos. Ele é meu médico, das minhas filhas, da minha mãe e de todas as pacientes que eu posso recomendar, eu encaminho para ele. E as do Jorge, que está aqui, do meu marido, também ele encaminha todas para ele, que com todo mérito, com todo mérito. Eu agradeço. Eu vi a Andréia Molica aqui na tela e vi o filho dela, que a gente fez o parto. Quantos anos, Andréia, já? Ele está com 4 agora. Nossa, que legal, que legal. Tá graúdo É um já, né? meninão, quer ver? Olha, fala um oi aqui rapidinho pro tio Sérgio. Rapidinho, lá. Fala um oi pro tio Sérgio lá. Tá querendo ver correr lá, tá querendo ver, fazendo graça. Deixa ele. Bom, eu vou compartilhar então a tela, eu vou começar, tá? Já dei uns 6 minutinhos para quem tiver atrasado, e assim, a gente vai deixando as pessoas entrarem, ficarem à vontade. A gente já passou de 50 pessoas, então acho que enfim, se tiver mais algum médico que entre, dermato, psiquiatra, pode se manifestar, porque eu vou, na realidade, ter uma interface com algumas especialidades, então, se tiver alguém e quiser se manifestar, é um prazer, tá? Pode me interromper. Como eu falei, é muito mais um bate-papo. Estou vendo jornalista, estou vendo um monte de gente aí na tela já agora. É legal, é legal. Então vamos lá, vamos começar compartilhando. Não é esta aqui que eu quero. Aqui, compartilhar tela. Apareceu a tela de hormônios ou não? Apareceu. Apareceu aqui?
Tá todo mundo vendo agora a tela de hormônios? Eu tenho algumas pessoas aqui, tô vendo a Moema, tem algumas pessoas comigo. Então, o que eu vou, então, mais uma vez agradecer o convite da Moema e falar um pouco de hormônios e saúde feminina. É um tema que a gente lida com isso no dia a dia, então é confortável de falar sobre isso, tá? E eu não poderia deixar, no começo dessa apresentação, desse bate-papo, de enaltecer a atitude das mulheres. Aqui eu vejo as líderes dos países que melhor souberam se posicionar frente à pandemia do Covid, e elas têm em comum todas serem do sexo feminino. Então, isso é um motivo realmente que foi enaltecido em toda a imprensa. E aqui eu tenho duas imagens que são de momentos tristes, mas nos quais as mulheres se posicionaram realmente de uma forma muito bacana. Aqui embaixo é em Minnesota, e foi quando 3 policiais acabaram assassinando um indivíduo negro, e essa foi uma manifestação que eles fizeram, e para impedir que a polícia de Minnesota atingisse os manifestantes, muitos deles negros, as mulheres brancas fizeram uma parede humana. E aqui na Paulista, ontem, houve uma repetição desse fato, né? Então, eu absolutamente não estou nem entrando no mérito da manifestação ou não, mas que legal a atitude das mulheres de elas se posicionarem e mostrarem a força, né? E é engraçado como isso mexe com o machismo, né? O machismo do policial, que não vai contra a mulher, permite com que elas tenham uma força ainda maior de proteger ou de proteção para que outras pessoas não sejam atacadas indevidamente. Então, minha homenagem a essas e a todas as mulheres, né? Não só as líderes, mas essas pessoas simples, né? Que vão na rua e estão lá no seu dia a dia batalhando, tá? Essa imagem eu gosto porque eu ouvi isso de uma pessoa muitos anos atrás, que envelhecer é estar numa montanha russa, né? Você tem horas que você está feliz, tem horas que você está super para baixo, chora, risada, gargalhada, e às vezes perde um pouco de xixi. Então eu achei isso uma definição bacana, uma charge bacana, e no final eu vou encerrar com uma outra frase bacana do Milor sobre envelhecer, que eu acho também bem bacana, tá? Mas quais são os sintomas da síndrome climatérica, né? Então eu vou abordar essencialmente os hormônios na síndrome climatérica. Climatério é um período de transição entre a fase reprodutiva da mulher e a senilidade. Então, antigamente, a gente falava que o climatério começava aos 35. Hoje, a gente, na realidade, acha que o climatério começa aos 40. E talvez antes se falava até os 60. A gente está prolongando isso para 65, 70. Né? Então, a fase... Esse período de climatério, ele é um período que sofreu uma movimentação cronológica, tá? Menopausa é a última menstruação. E para eu falar que foi a última, tem que passar 1 ano sem menstruar. E climatério é o período em volta dessa última menstruação. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. E os sintomas estão enumerados aqui. Mas quando eu penso nos sintomas enumerados, eu sempre penso nas imagens, né? Então, sintoma vasomotor, eu lembro da minha mãe tem 84 anos, eu lembro de quando a minha mãe entrou no climatério, né? Então, isso faz 30 anos, eu lembro das cenas, né? E eu gosto dessas cenas, né? Então, eu acho que essas imagens são isso. Vocês veem que o climatério não é uma coisa nova. Mudou, talvez, o ventiladorzinho, mas as questões da mulher querer acordar na noite, abrir a geladeira e ligar o ventilador, eu ouço isso até hoje das pacientes. Elas falam, se eu puder, eu quero entrar na geladeira. Eu falo, o meu marido sente frio na cama, e essa aqui, né? Aqui está nevando fora, a mulher de janela aberta, e é isso. Aqui a gente não tem neve, mas os maridos falam que é a mudança, é a vingança do ar-condicionado das mulheres, né? Que elas querem gelar o quarto. Então, os sintomas vasomotores são os mais típicos, os mais característicos. Eles chegam a ser caricatos até. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, altas executivas, que elas estão numa reunião e elas começam a ter as ondas de calor no meio da reunião.
e elas se preocupam que os outros percebam isso. Eu tenho algumas psicólogas que têm essas ondas de calor no meio das sessões. E isso incomoda essas pessoas de uma maneira muito intensa. E tem aquela paciente que tem uma vida mais ligada à casa e que se incomoda muito com a onda de calor também. Então, essa é uma das principais queixas que a gente tem, tá? Tem alguma dermato online, alguma coisa? Acho que ninguém. Enfim, mas essa é outra queixa que tem, que as pacientes conseguem ver, né? Então, essa foto eu acho bacana, né? É isso, né? Você tem uma diminuição do estrogênio no período da menopausa ou no climatério como um todo. Essa diminuição leva a uma diminuição do depósito e uma piora do colágeno no subcutâneo, que atinge a mulher no corpo inteiro, do rosto ao pé, passando pela vulva e pela vagina. Então, essa piora do colágeno, essa menor deposição de colágeno é percebida por todas as mulheres. Essa alteração de pele é uma queixa muito constante. Tem alguns plásticos queridos que, quando eles fazem cirurgia plástica, antes ou logo depois, eles mandam a paciente para eu avaliar se é necessário repor hormônio ou não deles. Dessas pacientes. Por quê? Porque às vezes ele faz a cirurgia, se não repõe o hormônio, passa 2, 3 anos, a paciente começa a ficar insatisfeita e ela atribui toda essa insatisfação à cirurgia plástica. E na realidade não é isso. É o conjunto, né? Então a gente trabalha, sempre tenta fazer essa avaliação, se possível antes, quando a paciente vai fazer um lifting facial, qualquer cirurgia facial, em conjunto com o dermato, em conjunto com o plástico, para a gente poder oferecer uma suplementação de estrogênio quando for necessário, para aumentar o aspecto de jovialidade que a paciente tanto quer, né? Eu brinco... Oi, Sérgio. Né, da pele. Pode falar. Desculpa, eu estou online, tá? Que eu falei que eu ia entrar, dermato. Oi, Cris, tudo bem? Tudo, e você? Também. Pode continuar, não quero te interromper. Me corrija aí, Chu, se tem mais alguma coisa que o hormônio faz de bom. Ana Cristina Max é uma colega minha de colégio, de Bandeirantes, né? Dermatologista, com uma larga experiência. E aí a gente estava trocando mensagem, eu falei, Chu, vou fazer uma live hoje, se você quiser, você entra para me dar uns, né? Pode dar uns toques. Tá. O que você acha, Chu, que o colágeno ajuda na pele? Então, o que eu observo quando as pacientes começam a entrar nesse período do climatério, até um pouco antes, na perimenopausa, o ressecamento da pele é muito evidente. Você tem uma xerose, um ressecamento. Após o banho, a pele às vezes chega até a ficar esfarelando. A gente recomenda o uso de hidratação com uma frequência maior. Evitar também o banho muito quente, porque isso também vai fazer com que a pele perca os lípides naturais que estão lubrificando, e na menopausa é bem evidente esse ressecamento. Em relação ao colágeno, a gente tem, logo quando entra no climatério, né, Sérgio, a gente percebe que tem uma perda mais ou menos de 30% a 40% do colágeno logo no primeiro ano do climatério. E por isso que isso melhora muito com a reposição hormonal. Não sei se você percebe isso nas suas pacientes. Eu e elas. E elas também, né? Eu também percebo. Devolve o viço da pele quando começa a fazer a reposição hormonal. É uma coisa que elas observam muito, você não acha? Na realidade, é um dos fatores de aderência ao tratamento, né? É o viço. O viço da pele. Ela fala, voltei a ficar, né, viçosa e tudo mais, né? Então, exatamente. É isso, né? Então, a pele eu falo que é um órgão, né? A pele é um órgão muito grande e, além de ser talvez o cartão de visitas, a pele é um órgão muito importante nas relações, né? Nas relações, a gente pensando na era pré-Covid, as pessoas se tocam bastante, né? E a pele, ela tem uma importância muito grande na manifestação de afetividade. Então, é muito interessante que eu vejo que a paciente que está com uma autoimagem muito ruim, começa a ficar com a pele muito ruim, ela faz os tratamentos, quer sejam cosmetológicos, quer sejam hormonais, a gente consegue melhorar esse aspecto. Então, eu acho que é uma coisa gratificante, tanto para a gente, né, quanto para os dermatos, né, Chu? Exatamente. E legal, vamos interromper, hein?
Tá. Eu adoro E interrupções, tá? É legal. E quando está fazendo, às vezes, algum tratamento dermatológico que nós não estamos tendo resultado satisfatório, às vezes é por falta da reposição hormonal mesmo, porque tem que ter essa sinergia entre o dermato e o ginecologista para você poder otimizar os resultados. Excelente, excelente. Aí tem uma outra questão, não tem algum psiquiatra ou psicólogo? Porque essa é a questão que os maridos me procuram, né? Não as mulheres. É a labilidade emocional, né? E é instantânea, né? Ao longo do dia tem 4 estações, né? É a raiva, é a tristeza, é o choro, é a irritação e a indiferença, né? Então, essa labilidade emocional realmente é uma queixa muito intensa nos casais nessa fase, né? A mulher se queixa muito. Eu brinquei dos maridos porque eu lembrei de um querido amigo de muitos anos, um advogado de um banco e tal, e ele fala para quando a esposa está vencendo a medicação dela, ela fala que ela tem que marcar um retorno comigo. Ele que fala, ela precisa marcar um retorno com o Sérgio porque ela está ficando um pouco mais difícil. E as 3 filhas, que são 2 são minhas pacientes, as filhas também falam, tá na época da minha mãe vir agora, né? E realmente funciona, isso ajuda, né? Isso é uma coisa que é interessantíssima, né? As pacientes nessa fase, elas começam a ter aqueles lapsos de memória. Elas lembram de coisas antigas, mas elas começam a não lembrar de coisas que elas fizeram no dia. E isso incomoda muito. Esses lapsos de memória piora muito a qualidade de vida das pacientes. Elas realmente ficam irritadas com isso e algumas constrangidas. E quando eu penso nisso numa conversa corriqueira do dia a dia, já é chato. Mas quando eu penso nisso e enxergo num momento profissional, realmente cria um constrangimento para essas pacientes que elas realmente não gostam, né? A diminuição da libido. Eu lembro que, acho que já falei numa outra aula uma vez, sobre vários aspectos da diminuição da libido. Sem dúvida, o hormônio, a queda dos hormônios, a combinação da diminuição do estrogênio e da testosterona levam à diminuição da libido. Mas quando eu me preocupo com isso? É quando o marido faz o seguinte, querida, falei com a coordenadora da escola do filho, já resolvi isso. Ele faz um elogio que as mulheres todas gostam, né? Você está mais magra. Ele pergunta como foi a reunião de trabalho. Ele pergunta quando ela vai tirar aquele final de semana com as amigas. E ele fala que vai pegar ela no trabalho para depois eles jantarem ou ir ao cinema. E mesmo assim, quando ele a procura para a relação sexual, ela fala nem pensar, ou enxaqueca, ou tem que preparar um relatório, ou tem uma série maravilhosa no Netflix, aí a gente tem problemas de libido. Existem medicações autorizadas no mercado para tratamento dessa diminuição ou essa hipoatividade do desejo sexual, mas a gente sempre acha que antes de entrar com medicações específicas é muito importante checar os níveis hormonais e, óbvio, o relacionamento tem que estar bom, a vida tem que estar minimamente agradável para a mulher pensar na relação sexual de uma forma prazerosa e não para ela pensar em relação sexual para o marido não transar com outra, né? Porque eu tenho muita paciente que fala, não, eu transo uma vez por semana, a cada 15 dias, para ele não ter que procurar outra. Então, isso não adianta. Não é isso que é o ponto que a gente busca melhorando a qualidade de vida das mulheres, tá? Então, é importante isso, né? Uma outra coisa que eu vejo realmente é a alteração de sono, né? A dificuldade para pegar no sono, acordar fácil no meio da noite. Essa pessoa, quer seja um homem, quer seja uma mulher, se ela tem um sono ruim, ela tem uma qualidade diária ruim. Ela vai enfrentar as dificuldades e as alegrias do dia subsequente a essa noite mal dormida de uma forma pior do que aquela pessoa que dorme bem. Então, dormir mal 1 ou 2 noites é uma coisa, mas quem dorme mal cronicamente entra num ciclo vicioso que realmente piora muito a qualidade de vida. E eu vejo as pacientes, eu tenho uma paciente que me mandou mensagem, acho que na quinta para sexta, às 1h30 da manhã. Primeiro instante que eu recebo a mensagem, eu fico um pouco irritado. Aí, quando eu vejo depois, eu vejo que ela está com uma insônia e que ela tem essa insônia, ela fala, não sei mais o que fazer e tal. Enfim, as pessoas sofrem mesmo, né? E é difícil. E muitas vezes, você repõe um pouco de estrogênio, essa pessoa melhora. Ela passa a dormir de uma forma um pouco melhor já. Aí tem as alterações que eu brinco,
relacionadas às alterações urogenitais ou uroginecológicas, né? A gente tem a queixa de ressecamento e ou ardor vaginal. Essa é uma queixa muito frequente, né? Então, uma piora da lubrificação, e isso muitas vezes se manifesta através de infecções urinárias de repetição. Quer dizer, a paciente ela nem percebe às vezes, ou ela já se acostumou com esse ressecamento, mas o que chama a atenção é que ela começa a ter infecções de repetição, principalmente essas infecções depois de atividade sexual. E elas me procuram, não a cada mês, 2 meses, às vezes 2 vezes no mês, com infecção urinária. Eu falo, olha, não é esse o ponto, né? Não é tratar a infecção ou manter um antibiótico profilático. A gente até pode deixar um antibiótico profilático diário por 6 meses. Mas se o problema for um fator de base relacionado à diminuição do trofismo urogenital, é como se a mucosa vaginal fosse uma esponjinha. E essa esponjinha tem o lado amarelinho e o lado verdinho. Quando a mulher tem bastante hormônio, toda a mucosa vaginal, uretral, é o lado amarelinho da esponja. Ele fica túrgido, ele retém bem a água e é compressível e agradável ao toque. Quando a mulher tem uma diminuição importante dos níveis hormonais, a esponjinha vira, fica aquele lado verde, que ainda é esponja, mas é um lado que fica duro, desconfortável ao toque, não absorve tão bem a água. Isso, os hormônios são uma excelente alternativa. Em algumas situações, a gente pode usar outras táticas, mas o hormônio também é uma boa alternativa para isso, tá? Uma queixa... Doutor Sérgio, a Fernanda fez um comentário justo sobre isso, né? Que ela tem histórico de câncer. Falei, Fernanda. Cadê ela? Fernanda? Oi. Fernanda Borges, isso. Oi. Não, eu estou perguntando o seguinte, eu tenho, a minha mãe é intolerante a hormônio, ela já tentou, ela é intolerante, eu tenho histórico de câncer na família, tanto por parte de pai quanto de mãe, câncer de mama, câncer de útero, de tudo. E eu tenho problema tipo, com anticoncepcional desde novinha, o doutor sabe. Eu não posso tomar anticoncepcional de nenhum tipo, eu tenho intolerância altíssima, tipo, eu passo mal, muito mal. E eu faço tratamento com a neurologista para enxaqueca, então eu não posso mesmo tomar anticoncepcional, porque me dá um problema com o remédio que eu tomo. Pode dar até um problema cerebral, né? Ela não deixa nem entrar com anticoncepcional. Então, assim, eu penso como é que fica isso você entrar com hormônio de reposição hormonal. Não preciso. É ótima essa colocação, mas aí a questão toda são daquelas pacientes que precisam e a gente precisa ver se elas podem fazer uso da reposição hormonal. O antecedente familiar de câncer de mama, por exemplo, é uma contraindicação para uso de estrogênio via oral. Mas para uso de estrogênio via vaginal, não tem nenhum trabalho que demonstre um risco aumentado para o uso transvaginal ou até mesmo transdérmico em doses baixas para o estrogênio. Então, existem alternativas. Agora, imagina, se a queixa for só ressecamento vaginal ou se for uma incontinência urinária, que é uma coisa que acontece, eu posso tentar alternativas não hormonais, não medicamentosas, né? Então, eu tenho medicamentos que não são hormônios, que eu posso tentar, que são hidratantes vaginais, por exemplo. Eu tenho a sinarizina, que é uma droga que pode servir para os fogachos. Mas eu tenho também técnicas não medicamentosas, né? E eu vejo muito isso, porque às vezes, mesmo as mulheres que não têm nenhuma contraindicação absoluta, elas simplesmente não querem tomar hormônio. Elas não querem ter o risco um pouquinho aumentado. E aí eu brinco, para a parte vaginal é fácil, porque quer seja para síndrome urogenital ou quer seja para incontinência urinária aos esforços, na sua apresentação inicial, na sua apresentação mais leve, eu posso, ao invés de usar o hormônio, eu posso fazer uma remodelação do colágeno e uma redistribuição dos vasos sanguíneos e um reaporte de hidratação na submucosa vaginal usando o laser. Eu prefiro o Erbium Laser, tem gente que prefere o CO2 Laser, mas é uma energia e essa energia leva a um aumento de deposição das fibras de colágeno e confere
conforme o comprimento de onda que você usa, uma maior elasticidade, um retorno da elasticidade vaginal e da lubrificação da vagina. Então, isso é uma alternativa que vem bem ao encontro do que você falou, Fê. Se eu tenho pacientes que não vão poder fazer a reposição hormonal, a parte urogenital eu consigo resolver, né? Isso é bem interessante, mas tem muito mito, né? Só para você entender, a pílula anticoncepcional tem estrogênios sintéticos, o etinil e estradiol. E a gente, quando usa reposição hormonal, usa estrogênios naturais. Então, existe uma grande diferença nisso. E, além disso, no tipo de estrogênio, a via de administração. Quando o estrogênio é tomado pela boca, ele, para ser ativado, ele passa no fígado. Essa primeira passagem hepática leva a um aumento de fatores pró-coagulação. Então, aumentam vários riscos. E realmente tem que selecionar muito bem quem toma estrogênio via oral. A minha mãe, aos 84, toma estrogênio oral ainda. Por mim, ela já teria parado, mas ela não quer parar. Então, ela fala, você não é meu ginecologista. Eu admiro muito o ginecologista dela, uma pessoa que eu confio muito, e ele fala, sua mãe está bem com estrogênio, com Premarin via oral. Então, é muito individual isso, né? Mas, prosseguindo, né? Uma outra alteração importante, essa é uma das que mais me preocupa, e as pacientes não enxergam essa, é a diminuição da densidade óssea. Aqui tem 2 ossos. Esse é um osso com depósito normal de cálcio nele. E esse é um osso já com osteoporose, né? Então, vejam vocês, o fêmur, o acetábulo, aqui totalmente osteoporótico. Essa paciente, ela é assintomática. Se a gente não fizer exame de rastreamento, a densitometria óssea, essa paciente não vai saber que tem osteoporose. Eu acho interessante iniciar o rastreamento com a densitometria óssea a partir de 40 anos de idade. Estando normal, eu repito a cada 2 anos. Mas eu acho que esse é um grande ponto, porque esse é diferente da pele. A paciente não vê esse. É diferente da mucosa vaginal. Ela não sente, a mucosa vaginal ela sente seca. Aqui, ela não tem nenhum sintoma. Isso me preocupa muito, tá? E a última coisa, a gente tem uma piora importante em todo o perfil lipídico, com todas as alterações cardiovasculares. E agora eu vou abrir um espaço para a Rica. A Rica é especialista em coração da mulher. Então, é assim, Rica, fala um pouco para a gente das coisas que você acha importante para os não médicos saberem como a gente lida com isso um pouquinho. Claro, com prazer. A gente, atualmente, na Sociedade Brasileira... Desculpa te interromper, Rica. Para quem não estava no começo, a Rica é cardiologista do Dante Pazzanese, uma das coordenadoras, tanto no Dante Pazzanese, como no Alta Diagnóstica, no Lavoisier, no Salomão Isope, em toda a rede DASA. Então, ela tem uma experiência incrível em todo esse aspecto de cardiologia e, em especial, alterações cardiológicas na mulher. Então, e eu tenho orgulho de ser o ginecologista dela. Então, ela vai dar uma canja para a gente aí. E eu tenho orgulho de ser sua paciente. Imagina. A gente, na Sociedade de Cardiologia, a gente tem um departamento só de coração da mulher. Se vocês perguntassem a um cardiologista homem, há alguns anos, se ele era a favor da reposição hormonal, ele diria não, porque baseado naqueles estudos com doses altas de hormônio e tudo. Se perguntar para uma cardiologista mulher, como eu, que teve menopausa cedo, bem-estar também é saúde, não é só exame clínico e eletro. O bem-estar, viver bem, é critério de saúde. Então, existem várias abordagens, como o Sérgio já disse, de reposição hormonal, e lembrar que, junto com a menopausa, aumenta o risco cardiovascular, que ainda, nem era pré-Covid e tudo, a mortalidade maior da mulher é cardiovascular e depois é por câncer ginecológico. E, ultimamente, a gente fala, bom, mas quando é que eu vou no cardiologista? O ideal é ir
entre os 20 e 30 anos só para detectar os fatores de risco, se tem colesterol alto, se tem diabetes, se tem pressão alta, se está sedentária, com sobrepeso. Mas de 2017 para cá, a gente viu que existem os fatores emergentes, que nos ligam mais ainda aos ginecologistas. Quer dizer, além de coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, se a gente tem pai e mãe, que meu pai morreu de infarto, por exemplo, isso eu não posso mudar. Meu colesterol é alto, geneticamente, eu trato. Então, eu não fumo, eu faço exercício, eu controlo o peso, mas tem outros fatores, além dos que o homem tem, que nos prejudicam. Por exemplo, a idade da primeira menstruação, da menarca, quanto mais cedo está relacionada a maior risco cardiovascular, se houve abortamento natural, se houve parto prematuro, tudo isso, o parto que ocorre espontaneamente antes da 37ª semana é um dos fatores emergentes ligados a aumento do risco cardiovascular na época da menopausa, assim como doenças reumáticas, como artrite reumatoide, lúpus. Se há uma oforectomia precoce. Além disso, o peso, as mulheres que desenvolveram um aumento exagerado de peso na gravidez e mantêm sobrepeso depois de 1 ano de ter tido nenê, elas têm maior risco cardiovascular, assim como as que desenvolveram diabetes gestacional e hipertensão gestacional. Não basta quem teve a complicação de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia ter tido uma pressão elevada, não diagnosticada antes. Isso vai me fazer tornar cardiopata? Não, mas faz acender a luz. Quer dizer, se o ginecologista já detecta esses fatores emergentes na paciente dele, a gente interage muito atualmente em congressos e tudo, em revistas, a gente interage porque a saúde da mulher, o clínico da mulher é o ginecologista. O meu clínico é o Sérgio, por exemplo. Eu não tenho outra doença. Responsabilidade, hein? Pois é, então a gente, assim, o clínico é quem nos encaminha esses pacientes, né? Então, é sempre lembrar que a falta do estrógeno, ela leva a uma série de consequências, tudo se exacerba, o peso aumenta, aumentando o peso, o risco de síndrome metabólica também aumenta, pressão alta, de lípides, diabetes. Mas uma coisa importante é manter a atividade física. É manter a atividade física em qualquer idade. Legal. Porque isso vai ajudar a osteopenia, né, Sérgio? Exatamente. E vai ajudar a diminuir o risco cardiovascular. Mas, assim, eu não tenho melindre com reposição hormonal. Eu acho que não adianta ter colesterol em dia, estar magrinha e tudo, e ter uma qualidade de vida ruim. A qualidade de vida é um dos itens principais da saúde, né? Então, nessa parte, eu sempre cito, eu tinha uma paciente com todas as contraindicações para reposição. Ela tinha marca-passo, tinha válvula cardíaca artificial e tudo para contraindicar, só que ela não dormia quando ela entrou na menopausa. Ela não dormia, que ela sentia calor no pé. E com muito cuidado, a gente, com a ginecologista dela, nós ficamos 3 e 4 anos ajudando-a com hormônio em doses mínimas, fazendo exames de coagulação, exames cardiológicos constantes. Ela veio a falecer num acidente de carro, mas ela ficou muito feliz com essa reposição, que foi assim feita com muito medo, mas ela não falava, eu não durmo que meu pé queima. O que faz alguém que não dorme nunca? Não tem vida conjugal, não tem vida nenhuma, né? Exatamente. Mas é isso, lembrar que a cardiologia, que a gente fala na cardiologia, que atrás do biquíni, atrás da mama tem o coração, né? Exatamente. E uma peculiaridade da mulher. A mulher tem coronárias mais curtas, mais fininhas, e a mulher também, numa cirurgia cardíaca ou numa abordagem cardiológica mais invasiva, ela tem mortalidade maior que o homem. Então, sempre rastrear esses fatores de risco. Não precisa, digamos, cismar ou inculcar, rastrear. Está tudo em dia, está com atividade física, o ginecologista nos manda se ela tem fatores emergentes, aqueles que eu falei, e pronto. E com isso vai-se rumo à saúde. Eu gosto dessas duas fotos por isso, né? Esse risco de cima aqui, a gente pode correr.
esse é o risco que a gente pode correr. Óbvio, né? E tem que correr algum risco, né? Se você quiser chegar no mar, você vai ter que correr esse risco. Esse risco da corda bamba, esse é um risco que a escolha tem que ser muito bem dividida com a paciente, com o cardiologista, com todo mundo, para a gente deixar essa paciente segura das escolhas dela, né? Então, eu dividi aqui mais ou menos em riscos cardiovascular, trombose venosa e tromboembolismo, e os dois cânceres mais, assim, que mais preocupam, o câncer de endométrio e o câncer de mama, né? E na trombose venosa e tromboembolismo, né? Essa revisão da Sociedade Americana de Menopausa é muito interessante, né? E aí volta aquilo que eu falei, né? O tromboembolismo, ele pode dar um tromboembolismo pulmonar, um TEP, né? No desenho de baixo, ou ele pode dar um infarto, um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico, né? Um derrame isquêmico. Eu falo que é o derrame sem sangue, tá? Mas qual o risco, ou quanto a reposição hormonal aumenta esse risco? Existe um recurso matemático que é o risco relativo. O risco relativo ele passa a ser importante para a gente quando ele é maior do que 2. Tá? Mas a gente não gosta de riscos relativos que aumentem muito. Mas vejam vocês, se a mulher tomar estrogênio por via oral, ela tem um risco relativo de 2,5. Quer dizer, a chance da mulher que toma hormônio pela boca, o estrogênio pela boca, é 2,5 vezes maior do que a chance daquela mulher que não toma. Então, a gente realmente acha que é recomendável evitar o estrogênio via oral. E quando usa o estrogênio, o mesmo estrogênio pela via transdérmica, isso que a Rica falou, você faz o caso selecionado, individualizado, esse risco aumenta pouco. Desde que essa paciente não tenha associado uma síndrome metabólica, não tenha uma obesidade importante, não tenha fatores pró-coagulação, como uma alteração no fator 5 de Leiden. Se você não tiver isso, você pode, nessa paciente individualizada, fazer a reposição sem aumentar muito o risco. Agora, quando eu penso nas doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, a gente tem alguns critérios importantes. O LDL, o colesterol de baixa densidade, idealmente tem que estar abaixo de 100 e ela tem que ter um bom HDL. Então, o LDL dividido por HDL dá uma relação menor do que 2,5. Ela tem que ter ausência de síndrome metabólica, ela não pode ser obesa, não pode ter um fator 5 de Leiden. E uma coisa que eu acho importantíssimo, né? A paciente que vai se beneficiar é aquela que começar a reposição até os 60 anos de idade e preferencialmente num intervalo menor de 10 anos a partir do início dos sintomas. Os resultados são melhores quando essa reposição começa nos primeiros 5 anos dos sintomas, mas até 10 anos. Acima de 60 anos, essa paciente, só pela idade dela, ela já tem um risco mais elevado para doença coronariana, para trombose venosa, TVP, trombose venosa profunda, e para acidente vascular cerebral. Então, se você for fazer a reposição pensando em risco cardiovascular, vamos tentar sempre usar via transdérmica e tirar os fatores de risco, né? Sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, histórico familiar. Você tem que excluir, né? Sérgio, hoje em dia nós temos disponível em nosso meio, tem no Alta e em alguns Del Boni, o Cardio ID, o Cardio ID. Nós trouxemos a tecnologia do laboratório Quest americano para fazer um perfil lipídico ultra personalizado, ou seja, naquela amostra de sangue vai sair o HDL, o LDL, e vão sair as partículas de LDL. Então, as micropartículas são as que vão depositar no vaso. Então, às vezes, por exemplo, como nós somos de lipêmicas familiares, a Adriana, sua paciente, minha filha, faz isso nos Estados Unidos. Aparece tudo, por exemplo, às vezes você tem um LDL elevado, ligeiramente elevado, mas ele é de macropartícula. E às vezes você tem um LDL na faixa e ele é de micropartícula, ou seja, que é o LDL mais perigoso. Já estou aprendendo aqui, estou adorando. Nós temos em nosso meio, aqui chama-se Cardio ID. Quando pede o Cardio ID, é um exame... Eu já anotei aqui também. Vamos lá, eu já estou adorando. Já gostei desse aí. Já ganhei o dia. Também já anotei, Eu não é, a gente médico, quando aprende uma coisa... Adorei. Por exemplo, eu fiz o meu.
Eu fiz o meu. Eu tomo estatina, para vocês terem uma ideia, meu colesterol sem medicação é um colesterol de 400, a dislipidemia familiar. Eu tomo, meu LDL é de 90, eu estou balanceada entre micro e macro partícula, mas eu vou ter que aumentar um pouquinho minha estatina. Se eu tivesse visto meu exame só no papel HDL, LDL, ia falar, ótimo, nunca tive infarto, com 90 estou super bem. Meu HDL é um HDL alto, de 78, mas eu não estou tão protegida assim, quer dizer que a gente tem... Hoje em dia, nos Estados Unidos, os cardiologistas só pedem isso, porque eu participei da conferência do médico que criou isso, o Laboratório Quest, o Sérgio sabe, onde faz a parte do NIT, de perfil genético da gestante e tudo. Então, eles são um laboratório de ponta nos Estados Unidos e aqui o Alta trouxe essa tecnologia. E não é um exame demasiadamente caro, em torno de R$300. Para acompanhamento, muito bom. Eu acho que controlar os fatores de risco, e tranquilo, eu acho que aí dá para... Mas o principal, vocês veem que até nessa era de Covid, né? A obesidade é o fator de risco mais relacionado à mortalidade. É isso que eu estou falando aqui. Então, eu já vou acrescentar esse exame, o cardio-ID, no meu perfil lipídico anual, um eletrocardiograma, um eco, um teste ergométrico antes de atividades físicas, um Doppler de carótida a partir dos 50 anos e estimular duas coisas, né? Dieta balanceada, equilibrada e atividade física. Atividade física sempre. A gente lembra, por exemplo, que a mulher com 50 anos ela tem uma capacidade física menor que o homem funcionalmente. Por que a gente não vai ter a mesma capacidade física de um homem da mesma idade. Mas a atividade física, desde o climatério, antes, ela ajuda as articulações a sobreviverem à falta do estrógeno. Então, ela ajuda muito os exercícios. A deposição de cálcio no osso, ajuda tudo isso, né? Tudo. Tem todo esse aspecto, né? Mas ajuda, eu vou pegar um tudo. E a única coisa, independente de sobrevida, em doença cardiovascular, é a capacidade física boa. Ela é analisada independentemente, ela se sobrepõe ao colesterol, à pressão, a tudo. E nas pacientes, como você falou, com risco de AVC, que você vê no consultório, que às vezes tem aquela pressãozinha de jaleco branco, não, doutor, só quando eu venho aqui, que está um pouco mais alta, tem aquele exame que é MAPA, né? Que é a monitorização 24 horas da pressão arterial, que junto com o teste ergométrico te dão te norteiam se vai tratar ou não tratar. Hoje as medicações para pressão, elas não acostumam, elas não dão efeito colateral, elas normalizam a PA. Eu acho que abordando desde cedo para saber se a gente é de um grupo de risco, quer dizer, saber se tem uma pressão elevada e acompanhando depois da menopausa, é tranquilo, dá para viver muito e muito bem. Eu vou agora, pegando o gancho do que a Rica falou, falar um pouquinho de alguma coisa que a gente, às vezes, não enxerga a gravidade, tá? Mas o hormônio, sim, pode ser um fator de risco para câncer, mas a obesidade é um fator de risco para todos esses cânceres, né? Na área ginecológica, o câncer de mama e o câncer de endométrio são os principais alvos da obesidade. Então, é legal a gente entender isso e como o câncer entra nas dúvidas que a gente tem, né, da reposição hormonal, eu gosto de mostrar sobre a obesidade, né? A obesidade é um problema de saúde pública mundial, né? E se vocês analisarem os números, 15% das mulheres são obesas. Então, nós temos mais mulheres obesas. E essas mulheres obesas vão ter mais risco de câncer de mama e câncer de endométrio. E se eu analisar estratificar para o câncer de endométrio, então eu vou falar do câncer de endométrio, vejam que o risco da reposição hormonal, se eu der só estrogênio para essa paciente e não der progesterona, e isso a gente não faz mais hoje em dia, mas foi feito principalmente na década de 70 e início da década de 80, só o estrogênio, o risco com a reposição hormonal, o risco relativo dessa paciente usuária da reposição, o risco para ela ter o câncer, ele aumentava de 2 a 10 vezes. Agora, se vocês olharem o risco da obesidade, IMC acima de 30, o risco era de 10 vezes. A obesidade
ela é o maior fator de risco. A síndrome genética da síndrome de Lynch é uma alteração genética, são aquelas famílias que têm câncer, mas tirando a alteração genética, que são muito menos frequentes, a obesidade é o principal fator de risco. Vejam vocês que a obesidade leva a um aumento do estrogênio e da estrona circulante. E isso, além de você aumentar a estrona circulante, você aumenta a síndrome metabólica. Você vive um ambiente hiperinsulinêmico. Essa paciente tem um risco muito grande. E o mais bacana, que é o gancho do que a Rica falou, exercício físico reduz até 30%. Então, dieta e exercício físico associados reduzem o risco de câncer. É uma coisa simples, né? Câncer de mama, né? E câncer de mama saiu um estudo muito bacana, e essa já é uma revisão deles, mas o estudo foi em 2013, do WHI, e ele mostrou que as mulheres que usavam estrogênio, mas progesterona, medroxiprogesterona via oral, acetato de medroxiprogesterona via oral, tinham um risco aumentado de 1,29. Agora, aquelas mulheres que usavam só estrogênio via oral, elas não tinham risco aumentado. O risco relativo até era menor. E isso fez com, no primeiro momento, a imprensa leiga falasse que o câncer de mama tinha sido muito aumentado com a reposição hormonal. E tinha um pouco, uma meia-verdade, né? Eu não vou chamar de fake news, porque não era uma fake news, mas era uma meia-verdade. Porque se eu der estrogênio isolado, eu não aumento esse risco de câncer. E o que a gente faz hoje em dia? Para aquelas pacientes que têm útero, e por que eu tenho que dar estrogênio? Tem que dar progesterona junto com o estrogênio para quem tem útero. Porque se eu der só o estrogênio para quem tem útero, eu aumento o câncer de endométrio. Então, eu tenho que dar para quem tem útero estrogênio e progesterona. Mas, ao invés de eu dar progesterona via oral, eu uso a progesterona intraútero, que é o sistema liberador de levonorgestrel. No Brasil, o que a gente tem, por enquanto, é o Mirena. Vai chegar agora, em junho, chega um outro sistema liberador de levonorgestrel, mais intrauterino, mas o Dilmirena, ele faz essa função. E os estudos recentes mostram que a progesterona micronizada, quer seja por via vaginal, quer seja por via oral, também não levou um risco maior. Mas a gente ainda assim prefere não usar via oral para essas pacientes. E, se possível, usar só a progesterona intraútero. Então, essas pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama, você faz um estudo genético, ela não tem a mutação do BRCA1 nem do BRCA2 e nenhuma outra mutação, você mesmo ela com histórico de câncer, você pode fazer de uma forma personalizada a reposição. Eu falo que é tailor-made, né? Você vai lá e vai fazendo específico para aquela paciente, né? Quais são as contraindicações absolutas, tá? Então, doença cardiovascular ativa, né, ou anterior, incluindo infarto, angina, insuficiência cardíaca congestiva ou doenças tromboembólicas, as fumantes com mais de 10 cigarros por dia. Eu falo que vocês têm que escolher, ou vocês continuam fumando ou eu faço a reposição hormonal. Eu não abro exceção, não há exceção para isso. Tá? Pessoas com índice de massa corpórea acima de 35. Essas pacientes não adianta. Antes de começar a reposição hormonal, ela precisa perder peso. Senão, ela vai ter problemas. Tá? As dislipidêmicas, que têm um LDL maior do que 100. Eles falam maior do que 90, a gente aceita até 100. Ou triglicérides maior do que 400. As hipertensas. Quem tem hipertensão arterial com a pressão maior, a pressão sistólica acima de 150 e a pressão diastólica maior do que 95. E, ainda uma outra situação, aquelas mulheres que têm um índice, uma glicemia acima de 126. É um diabetes não controlado. Um diabetes controlado, a paciente pode, e às vezes até se beneficia da reposição. E uma coisa interessante, Sérgio, só rapidinho, no que você falou de doença cardiovascular, veja que o triglicéride acima de 400, ele já vai um pezinho para desviar a curva para o diabetes. Um sobrepeso, já com isso, com glicemia acima de 120, com uma pressão acima de 150 por 95, você já caracteriza a síndrome metabólica que muitas vezes, só emagrecendo, você arruma tudo. Exatamente. Você arruma a glicemia, você arruma a pressão, arruma o triglicéride e o colesterol. Às vezes, só
E as que estão no MENACME, que estão obesas e querem engravidar, elas emagrecem e engravidam. É impressionante, né? Por isso que eu falo, né? É verdade. Aí eu mando para Moema resolver o problema dela lá com a Ravena. Não sou eu que vou resolver, entendeu? Agora, muitas vezes, Desculpa. uma dieta e exercício, você não toma remédio nenhum. Aí você fica candidato à reposição, tranquilamente. Exatamente isso. Uma outra coisa, então, só para, assim, meio que para dar um tempo para as perguntas, existem a reposição, eu tenho que dar, o que a paciente sente falta são 2 hormônios, ou 2 tipos de hormônios, são os estrogênios, que dão a lubrificação, o turgor da pele, qualidade boa de sono, e a testosterona, que dá a disposição para atividade física, a disposição para enfrentar um dia difícil de trabalho e a disposição para uma noite de prazer. Então, assim, pode ser de manhã, pode ser à tarde, eu brinco, né? Mas, enfim, a testosterona tem essa característica. E eu tenho inúmeras formas de administrar essas medicações. A testosterona nós temos ou em gel ou em implantes. Existem implantes que são absorvíveis, que não precisam ser retirados, implantes que precisam ser retirados. Mas eu só queria chamar a atenção que o implante só é um veículo, tá? Que leva o hormônio. Não existe chip da beleza, não acreditem nisso. A droga utilizada é um progestágeno, chamado gestrinona, tem um outro progestágeno, que é a eucometrina, mas o chip da beleza ele só funciona para aquela mulher que tem uma dieta saudável e faz atividade física 4 vezes por semana. Então, só para vocês entenderem isso, tá? Eu morro de medo disso, tá? Tem o remédio Vioral, o antigo Premarin, que está aí funcionando, e tem os géis, né? Você pode mandar formular o gel de testosterona, gel de estrogênio. Eu, particularmente, sou fã dos adesivos, dos patches, né? Ou dos adesivos, e sou fã dos implantes. Eu acho que a comodidade posológica, a facilidade para a paciente, e o baixíssimo efeito colateral, e o baixíssimo risco, tornam essas alternativas bacanas. Agora, se a mulher tem secura vaginal, eu penso no creme vaginal com progesterona, promestrieno, não tem absorção. Eu penso nesse creme eventualmente associado com laser. Então, eu tenho que individualizar a forma de tratar, tanto na escolha dos hormônios, quanto também na forma de administração e por quanto tempo dá. Né? Então, eu brinco com as pacientes, eu falo, olha, você demorou 50 anos, 45 para chegar nesse estado, me dá 6 meses para eu acertar a sua dose. Então, eu prefiro começar de uma dose baixa e ir subindo e não correr ou diminuir o meu risco e o risco da paciente de efeitos colaterais. E aí, só para encerrar, para sobrar uns minutinhos para as perguntas, eu gostei das 2 frases, Simone de Beauvoir e do nosso saudoso e querido Milor, né? Ela colocou que viver é envelhecer nada mais. E aí eu achei até um pouco triste essa frase, né? Assim, uma coisa meio romântica, melancólica nesse sentido, né? E aí meio melancólico, aquele romantismo triste, né? E aí eu vi o Milor, né? Que qualquer idiota consegue ser jovem, né? E é preciso ter talento para envelhecer. Eu acho que é isso, né? A gente ao longo da vida, a gente vai aprendendo as formas de passar bem pelos momentos da vida, né? Pelos bons momentos e pelos momentos difíceis da vida. Acho que esse talento a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Eu vou parar de compartilhar até... não, isso aqui era um pouco de fito, mas eu preciso agora só não compartilhar mais a tela, interromper, compartilhar. Tô ficando bom nisso aqui, hein? Ó, aqui, ó, consegui. Ó, ufa, deu até calor aqui, ó os fogachos aqui, né? Eu tô numa sala de TV aqui, fechada, né? E aí meu filho passou, a minha cachorra passou, a outra cachorra passou, é de vidro aqui na frente, eu vou só virar para vocês, tá? E aí todo mundo passou, então tiveram vários tchauzinhos, entendeu? E eles não ouvem o que eu tô falando lá, mas assim, eles ficam... Mas deu certo, não caiu a internet, não teve nenhum problema, felizmente deu certo. E eu estou à disposição para dúvidas, perguntas, sugestões, comentários, críticas. Tem uma mão levantada, tem uma dúvida por escrito, mas eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência. Posso comentar da minha experiência com hormônio? Você não tem... pode. Tem uma tragédia essa questão do ressecamento total, né? Resseca do dedo do pé até o fio de cabelo, né? É uma condição de vida muito,
muito desagradável, gente. Não tem alegria, não tem felicidade nisso aí, viu? Porque fica uma coisa... Todo se queixa, né, Moema? Todo mundo se queixa em casa, né, Moema? Não, é uma tristeza, viu? Realmente, e é a questão da energia também, né? Tem uma mão levantada aqui, que é da Naila. Por favor. Você abre aí? Ah, abriu. Abri. Eu queria falar o seguinte, eu uso o Extradote adesivo e a minha vida melhorou muito depois que eu comecei a usar 25, esse hormônio. 50. Claro que às vezes o meu é 100 mg. Opa! É bem alto, né? Porque nos primeiros exames o meu estrógeno tinha ido a 0. Eu pratico exercício todos os dias, ou uma caminhada leve, acompanho exercícios de yoga, faço às vezes um pouco de musculação e adorei a entrevista, a sua live. E queria dizer o seguinte, que eu vou fazer 59 anos. Eu não tenho nenhum... Sua dermatologista é boa. A minha dermatologista e o meu cirurgião plástico. Ah, então eles são bons, eu tô ouvindo aí, viu? Faz um Parabéns. ano que eu fiz um lift, que eu fiz um tratamento na pele e estou muito feliz. Mas o que eu queria dizer é que esse tipo de reposição hormonal pelo adesivo foi o que ficou melhor para mim. Eu me sinto uma pessoa muito melhor agora, sou mais feliz. A pele, eu tomo colágeno também, que a minha dermatologista mandou manipular. E o problema do calorão só sumiu com o estrogênio, com o Extradote. Naila, você está de parabéns, tá? Eu só vou fazer um comentário. Não se preocupe com as dosagens do seu estrogênio. Se você estiver bem clinicamente, daqui a um tempo, talvez o seu gineco te sugira você reduzir de 100 para 50. E se você ficar bem clinicamente, você mantém por 50. Não se preocupe com o número da dosagem. Eu preciso da resposta clínica. Você tem que estar bem. Então, 100, 50, óbvio, se eu puder te dar esse benefício com 50, é um pouquinho melhor, mas 100 está dentro da nossa linha de segurança, tá? Então, é ótimo, que bom. E você faz o que para o útero, para a proteção do útero? Eu tirei o útero com 44 anos. Entendi. Porque aí, se você não tem útero, você não precisa da progesterona. Se tem útero, eu gosto muito da associação, quando tem útero, Extradote mais Mirena. Ou implante de estrogênio mais Mirena. Eu gosto muito de... Ou até o estrogel, que é um gel, um creme, mais Mirena. Eu brinco que o estrogel ou o gel de testosterona funciona muito quando o marido aplica. Aí eu mando aplicar em qualquer região do corpo entre o umbigo e o joelho. É verdade, eu falo isso mesmo no consultório, tá? E eu falo que tem que ser uma brincadeira. Tem que ser uma coisa lúdica. Aplica para mim nas costas 3 vezes por semana, tal. É isso, né? É um jogo. E eu falo que o creme ele pode ajudar. O adesivo, eu tenho paciente que não gosta, porque o marido vê. Aí eu falo, besteira, coloca na posiçãozinha onde ele não vai ver e fala que isso aqui é o botãozinho. Se ele apertar aquele botãozinho, dá on. Ele vai adorar o adesivo, não vai ter nenhum problema. Não vai se incomodar nem um pouco. Então é importante... O meu adesivo, eu escondo ele na região da calcinha, bem na lateral, então não dá para ver. E inicialmente até aconteceu um negócio engraçado, que eu colocava no ombro, né? E uma pessoa, um dia eu estava num restaurante, a pessoa falou assim, dá licença, você está com durex no... Eu quase morri de vergonha porque era o adesivo. Daí eu resolvi colocar numa região que ninguém vê, e bem na lateral assim da calcinha, perto da virilha, e ele realmente mudou minha vida. Eu durmo bem, eu me alimento bem, eu faço exercício, eu não tenho mais mau humor, eu vivia mal-humorada. Quando começou o climatério,
Eu tirava a roupa e grudava na parede, porque era a única solução de eu me refrescar. Foi a foto que eu mostrei da geladeira, né? Tem paciente que faz isso ainda hoje, que vai na cozinha, abre a geladeira e fala, sabe para cobrir? Não, pro ventinho, pro ventinho. Eu falo, ventinho, sai morro de calor. Eu falo, é uma loucura, né? Estamos em 2020, né? Não, Legal, mas a gente não sabe nem como explicar isso para o médico, a sensação que é o calorão. Mas que bom que você resolveu. Eu resolvi, graças a Deus, estou muito satisfeita. Foi a minha filha que indicou essa live, ela que mandou o link. A Priscila? A Priscila. Eu vi o Janque aqui, eu falei, Janque só pode ser mãe da Priscila, né? Eu sou aquela avó chata que queria que a neta nascesse no dia 14 de setembro e ela nasceu. Eu não sei de nada, eu não lembro de nada. Eu saio da minha sala, eu não lembro de nada. Eu fui lá nessa sala, acompanhei minha filha na primeira gravidez, que foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, a Alice é linda, e deu tudo certo para a gente, e eu estou muito feliz. Gostaria mesmo de um dia ir fazer uma visita e a gente conversar pessoalmente. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. O que mais, pessoal? Perguntinhas? Tem várias perguntas aqui, Sérgio. Vamos lá. Tem uma que está perguntando a Silvia sobre cirurgia de varizes, se teria alguma restrição em realizar reposição. A priori, não. A priori, se a paciente tem só... As varizes são tromboses superficiais e se ela tivesse alguma veia mais profunda que já foi tratada, não seria um fator que seria uma restrição para a reposição hormonal. É importante fazer atividade física para quem teve varizes, né? Para fazer o movimento de compressão da panturrilha, das pernas, que faz o retorno de sangue, mas não é uma restrição para a reposição hormonal. Ou a Silvia Rauschut. Tem uma outra paciente, a Andréa Macedo, está perguntando se sobre hormônios via alimento, que tipo a soja, a amora, o que você acha? Eu acho super válido, só que a literatura mundial elas não mostram efeitos claramente benéficos nas doses habituais. Então, qual é a diferença? Se a gente morasse no Japão e comesse soja a vida inteira, parece que a gente teria melhores resultados. Mas o principal que a gente tem é a soja, são os fitoterápicos, eles são uma alternativa para aquelas mulheres que não querem tomar o hormônio, mas com os resultados bem aquém, bem inferiores em relação ao uso do hormônio. Então, do ponto de vista de trabalhos científicos, o resultado não é tão bom. Eu acho ele meio sem controle, né, Sérgio? Não tem como você ver quanto você aproveita. Quando... Existem algumas posologias hoje. A Herbário é uma das farmácias que faz algumas posologias boas, que funcionam, né? Mas, enfim, a minha última imagem são 40 fitoterápicos que alguém já falou que faz bem para a reposição. Então, é óbvio, uma dieta saudável, com ervas, com tudo mais, é boa, mas basear a sua reposição só em fitoterápicos, realmente é um exercício que inclui um pouco de fé também, digamos assim. Porque a Cid levantou a mão, mas a Vivi já tinha feito uma pergunta. Viviane Neves, você não quer fazer a pergunta para ele ou você quer que eu faça? Pode falar. Hein, Viviane? Deixa eu achar ela aqui. Sérgio, posso perguntar uma coisa? Pode, Cris. Eu tenho visto no consultório muitas pacientes que fazem tratamento com hormônios bioidênticos. E eu acho que você podia explicar um pouco sobre isso, porque é uma confusão que estão fazendo muito grande, você não acha? Bioidêntico é a associação de estrona com estradiol e estriol. Podem ter 2 ou 3 deles. E se você for pesquisar no mundo, os bioidênticos, muito do que é vendido como bioidêntico não é um bioidêntico, é só um estradiol, né? E os trabalhos com bioidênticos exclusivos, eles deixam um pouquinho a desejar em termos de segurança, dose e eficácia. Então, a gente tem um certo receio. Eu vejo gente usando estriol e estrona muito em cremes, muito mais do que via oral. E realmente é uma alternativa. Parece que é tão seguro quanto o estrogênio equíneo, quanto os estrogênios que a gente tem, que são estrogênios chamados também de naturais, mas o termo bioidêntico traz em si
um grande peso de marketing junto, né? Porque a paciente fala, é idêntico. Então não tem problema. Não é bem assim, né? Achei bom esclarecer. O que mais? Ela, como ela não se candidatou, eu vou ler aqui a pergunta dela, tá? Doutor, nem reparei que o ressecamento poderia ser início da menopausa. Passei a usar o KY, faz mal? KY gel. Então, o KY, ele é um lubrificante à base de água, é um bom lubrificante, mas ele só funciona quando você quando você aplica ele ou na vagina ou no pênis, né? Existem outros lubrificantes, mas a lógica dos lubrificantes, tem o Vagidrate, tem alguns lubrificantes, mas a lógica deles é que eles fazem a lubrificação da luz da vagina em direção à mucosa vaginal e à submucosa. Isso tem um efeito muito fugaz. Algumas mulheres podem ter, inclusive, irritação. O KY normalmente não irrita. O que a gente acredita ser melhor é que a lubrificação venha da parte de dentro da submucosa para a mucosa vaginal, e aí essa lubrificação tem uma longevidade maior e a paciente não precisa lambuzar, não precisa aplicar o creme. Mas o KY é uma alternativa. Sabe quando eu gosto de KY? No ressecamento, no puerpério. Quando a paciente tem filhos, vai iniciar atividade sexual, vai reiniciar a atividade sexual, ela está amamentando, a amamentação diminui a produção de estrogênio e testo, ela tem um ressecamento. Esse momento eu acho oportuno o KY, porque é um período. Depois ela vai voltar ao normal. No climatério, o KY não é por um período, daí eu brinco, né? Se você não fizer nada, vai lenta e gradativamente piorando. É lento e gradativo, mas vai piorando. Então, o KY, ele pode ajudar na relação. Eu gosto mais no puerpério. Eu acho que no climatério, ele tem ele funciona como um extintor de incêndio, digamos assim, para apagar uma questão naquele momento, mas ela precisa resolver isso no médio prazo. Certo. Tem a Astrid que está com a mão levantada aqui. Vamos ver se ela abre. Abre, Astrid, aí, abriu. Isso, tá. Boa noite, doutor, tudo bom? Tudo Uma bem? dúvida bem pessoal. É assim, eu tô com 55 anos, não entrei na menopausa ainda. Minha última menstruação foi mais ou menos 4 meses atrás. Não tenho nada de folgado, não tenho nenhum sintoma, nada. Inveja, né? Nada. Tá dando inveja para um monte de gente aí, viu? Se benze aí, se benze. Fica bem. Mas assim, o que eu sinto é a pele já tá outra, o ressecamento vaginal é outro. E eu sempre tive assim muita facilidade de dormir. Eu, ultimamente, não sei se é por causa da Covid, mas eu tô com dificuldade de pegar no sono e acordo de madrugada. Eu queria saber assim, posso já começar a fazer reposição? Espera a menopausa? Não, você primeiro precisa fazer. Como você está nessa fase, a sua última menstruação foi há 4 meses, você precisa fazer as dosagens hormonais, avaliar mama, útero, ovário, tireoide, fígado, coração, fazer toda essa avaliação. Eu tenho síndrome metabólica, né? Meu pai morreu de menos de 50 anos do coração, minha mãe de AVC com menos de 60 anos. Então, aí você precisa fazer também o perfil de trombofilia, se você tem algum fator familiar. E aí, talvez, para você, a gente tente pensar, tentar começar com alguma medicação não hormonal para ver se o problema é só o sono. De repente, dá um Zolpidem, uma dose baixa e ver se você dorme. Ah, dormiu? É só isso? Então, não precisa dar hormônio ainda. Ah, não, mas eu tenho mais coisas. Aí a gente vai tateando. E tem a sua parte. A hora que elas ficam bravas quando eu falo isso, né? Tem o nosso lado e tem o lado da paciente, que é lutar com o que você puder para atividade física e diminuição de peso. Certo. Né? Eu já tô, né? Eu faço Ravena, eu já tô no peso bom, não cheguei ainda na meta, mas assim, eu acho que eu sou que nem a doutora da cardiologista. Os riscos são mínimos diante da vida saudável que a gente vai ter com os hormônios. Os riscos, eles têm que ser sempre equalizados. Então, é importante a gente enxergar os riscos, olhar com bastante clareza e falar, bom, isso aqui eu compenso assim, isso aqui eu compenso assim. Então, eu vou começar com um pouquinho de estrogênio. Ah, não tem útero, então como eu vou fazer? Mas tem que ser realmente... eu brinco que são 2 planilhas, uma de tudo que fica bom e a outra dos riscos, né? As pacientes só veem o que fica bom. A gente, médico, tem que sempre olhar os riscos, né? Para fazer a coisa com segurança e não causar nenhum dano, né? Tá, joia. Então, obrigada. Imagina que é isso.
A Roberta, você quer fazer pergunta, Roberta? Cadê a Roberta? Oi, Moema. Olá. Oi. Como vai? Boa noite. Doutor Sérgio, sobre esses sintomas iniciais da menopausa, né? As ondas de calor, insônia, essa coisa toda. Esses que são, assim, as ondas de calor, eles passam sem medicação? Algumas mulheres demoram em torno de 4 a 7 anos para passar as ondas de calor. Então, tem uma medicação, se for só onda de calor, tem uma medicação simples, que é a Sinarizina, que você pode utilizar a Sinarizina, e eu não vou falar o nome comercial para você ir na farmácia e comprar, mas a Sinarizina não é hormônio e você pode tomar e ela ajuda muito nas ondas de calor. Alguns antidepressivos também ajudam bastante nas ondas de calor. Outra coisa que eu esqueci, né? Quando a paciente tem alguns sintomas de onda de calor e não pode tomar hormônio, por exemplo, a venlafaxina, alguns inibidores da recaptura de serotonina ajudam bastante também para as ondas de calor. Obrigada. Imagina que é isso. Tem remédios também. Você abre remédios no microfone? O que é remédios? De Brasília, ela. Diga, remédio. Doutor, é o seguinte, o que você acha? Minha situação é a seguinte, estou naquele processo de queda dos hormônios, ainda estou menstruando, né? E tem um mioma. O que você acha da... Qual a sua idade? Hã? Qual a sua idade, remédios? 54. 44? Qual o tamanho do mioma? São vários. Então, se você tiver, veja bem, 1, 2, 3 miomas, eles não impedem o uso da reposição hormonal, mas eles te obrigam a usar progesterona. O mioma, ele é um tumor benigno, que o que faz esse mioma crescer são a ação de 2 hormônios, ou só o estrogênio ou o estrogênio e progesterona. Então, se a gente for repor hormônio para você, existe uma chance desses miomas crescerem ainda mais e te trazerem mais problemas, né? Então, aumentar o fluxo menstrual, vai ter cólica, alteração urinária. E aí vem a história da Moema, né, Moema? Eu estou falando porque ela falou, senão eu não falaria, tá? Mas é exatamente isso. Ela me procurou, tinha um monte de miomas, né? Às vezes é mais fácil, você faz uma esterectomia laparoscópica, você deixa a paciente sem esse útero com doença, com miomas. Eu não acho correto tirar úteros normais só para repor hormônio. Isso foi uma prática na década de 80 nos Estados Unidos. Eu não acho correto. Mas se eu tenho um útero doente com miomas, passa a ser talvez mais inteligente você tratar essa doença, miomas, para depois começar a tratar a questão dos hormônios, né? Se você tratar os hormônios antes, e no Brasil, infelizmente, alguns colegas querem agradar a paciente e tal, e dão os hormônios antes, esses miomas aumentam, piora o seu sangramento, e aí eu tenho um risco de uma cirurgia mais trabalhosa, mais efeitos colaterais com os hormônios. Então, parece mais lógico tratar esses miomas, tirar os miomas ou tirar o útero. Eu tenho paciente de 49 anos que tinha um mioma grande, quis tirar só o mioma. Um dia eu conto a história dela, ela ficou ótima, tá? E o ex-marido é meu amigo, o novo marido eu não conheço, tá? Mas ela não queria tirar o útero por uma questão aí, enfim, outra. E depois eu operei até a mãe dela. Mas é interessante que tratar os miomas talvez seja a sequência. Primeiro tratar esse útero com miomas, depois a questão dos hormônios. Tá. Obrigada. Eu posso até comentar, mesmo a minha experiência. O meu mioma estava palpável, né, no abdômen. O maior acho que tinha 600, né, Sérgio? Quanto que era o maior? 600 cúbicos. Nossa Senhora! O útero tem 60, tá? O útero tem 60 centímetros cúbicos. 600 é uma manga grande. Uma manga grande, assim. Sabe uma manga? Aquelas bonitas. Caraca! Eu fui operar em do Pará, eu lembro das mangas caindo, às vezes, lá. Uma coisa impressionante, né? Não Pará, não, né? Mas eu não tinha coragem de fazer, né? Porque queriam fazer aquela cirurgia abrindo toda a parte de baixo. Eu não queria fazer, porque eu tenho plástica abdominal, não queria fazer. Aí até que eu achei essa técnica aí, maravilhosa. Laparoscopia, né? Tivemos sorte. A minha paciente sabe que eu comentei na clínica, né? Porque eu fiz, não tem problema. Eu também tenho mais, pelo menos aqui online, tem mais 2 ou 3 pacientes que eu também operei, não vou nem mencionar, mas estou vendo aqui. Tem algumas pessoas que a gente operou e que, assim, é legal porque
você vê realmente um bem-estar, uma melhora da qualidade de vida quando bem indicada a cirurgia, né? Então, independente da técnica, se a cirurgia é necessária, é importante. Estou vendo um dedinho levantado. Deolinda, é isso? Deolinda? Pergunta aí, Deolinda. É. Ela levantou fisicamente, né, o dedo, que eu não vi. Não, eu quero perguntar. Doutor, eu fiz esterectomia total, já tem mais de 10 anos, né? Também sofri muito, fiquei 1 ano fazendo tratamento e menstruada, literalmente 1 ano, sem parar, né? Então foi um caos na minha vida. E depois que eu fiz essa cirurgia, foi a quinta maravilha do mundo na minha vida, né? Eu me tornei Deixa eu te outra perguntar mulher. uma coisa. Você fez a técnica por via laparoscópica ou precisou abrir? Eu fiz pela vagina mesmo. Vaginal, tá. Vaginal. E graças a Deus não tive que cortar, né? E também estava preocupada com isso, que tivesse que abrir, meu médico tinha avisado que se houvesse qualquer problema, ele teria que fazer pelo corte, né? Mas não precisou e deu tudo certo e até hoje eu estou bem, graças a Deus. Mas eu fiz esterectomia total, né? Então eu faço já há muitos anos. Deixa eu só te interromper. Esterectomia total, quando tira o corpo e o colo do útero, tá? É só para vocês entenderem, esse é o que a gente chama de esterectomia total. Eu não vejo nenhum prejuízo em remover o colo do útero. É uma escolha do binômio médico-paciente, se vai tirar o colo ou não vai retirar o colo, mas é uma coisa bem correta que foi feito para você. Para mim, eu optei por isso porque tem casos de câncer de ovário e de útero na minha família. Inclusive, a minha mãe faz um tratamento, né? Ela tem câncer, teve de ovário e também teve que fazer retirada. E eu, inclusive, havia feito antes dela ter esse câncer, por histórico mesmo, de vó, materna, paterna. Então, eu optei por isso e graças a Deus fui feliz, estou sendo feliz com essa escolha. Então eu queria ver com o senhor o que o senhor sugere para quem não tem útero, né? Não produz. Eu já tenho vou fazer 56 anos, né? E então eu uso o estradote também de 100, eu uso testosterona 0,5% e uso Promin quando eu sinto que estou um pouco mais ressecada. E o médico passou que eu usasse, eu acho que é o progesterona, eu não sei que é a base de pílula, né, anticoncepcional, e eu não passei bem. Eu não consegui fazer o uso e sentia muita dor de cabeça, enjoo, como eu já sentia antes quando eu fazia o uso da pílula. Legal. Então, eu só estou usando o estradote e só estou usando esse testosterona. O que o senhor acha? Que eu vi o senhor abordando assim, quem não tem útero... Não, quem não tem útero, eu sugiro isso. Está correto, né? O estradote é o estrogênio, 100 miligramas é uma dose boa. Agora, a testosterona, o gel de testosterona, eu tenho mixed feelings, digamos assim, do gel de testosterona, porque depende muito da aplicação. Eu gosto mais de implante de testosterona do que o gel de testosterona. E eu não acho muito... fácil você usar o adesivo de estradiol e usar um creme, o promestreno, também com estrogênio. Usar dois estrogênios, para mim, talvez tenha alguma coisa que eu mudasse. Eu manteria o estradote, eu pensaria na testosterona gel, tentar acertar essa dose, e pensaria para lubrificação, para o tônus vaginal, eu pensaria num laser vaginal. Muito mais do que um outro estrogênio, né? Porque você dá estrogênio na dose máxima, ou você troca o estradote de 100 por um implante de estrogênio. Mas eu gosto muito do estradote de 100 e parece que você está bem. Então eu manteria o estradote de 100
manteria a testosterona. Se você gosta em gel, não vejo problema. Eu que tenho um certo, assim, eu acho que depende muito de usar direitinho, tudo mais. E eu usaria, talvez, eu indicaria ou laser, ou ultrassom microfocado, alguma técnica microablativa para a vagina. Eu acho que seria mais lógico, né, do que usar estrogênio transdérmico e estrogênio vaginal, né? Mas, então, no enfim. caso da testosterona, o gel não me dá tudo bem, eu me sinto mal, não tenho nenhum problema. O único problema que eu agora estou percebendo é por causa de pelos, né? Eu às vezes aplicava isso, aumenta os pelos na região onde você vai passando com o tempo, então aumenta muito o pelo. Eu não tinha pelo nenhum nas pernas, e às vezes eu passo ali na coxa, passo às vezes no bumbum, então eu tenho percebido o aumento de pelos. Então, o que o senhor indica, né, para eu fazer essa troca? Dois aspectos. Eu tenho melhores resultados com o implante de testo, porque ele tem uma distribuição mais universal no corpo, então não tem esse aspecto de pelos. E para esses pelos, aí eu peço socorro para a Ana Cristina, porque eu usaria alguma coisa cosmetológica, talvez um laser, talvez alguma coisa. Né? O que você acha, Cris? Eu acho que tem que associar o laser, porque vai aumentar mesmo a purificação nas áreas que você aplica o gel. E procurar, quando for, já que você prefere usar o gel, aplicar numa área não pilosa. Se você escolher uma área do teu corpo onde você já não tenha tanto folículo piloso, para eles não serem estimulados. Ou trocar para uma aplicação tipo um implante. As duas estão corretas, né? Os dois estão corretos, né? É uma escolha. Eu queria te perguntar, Sérgio, o que você vê na pele das suas pacientes com implante? Porque eu vi que você gosta bastante do implante de testosterona. Testosterona piora a acne. Isso, piora a acne. Mas principalmente onde eu vejo, é interessante, é nas costas. Nas costas, em cima dos ombros, aqui atrás dos ombros. Então, assim, quando não atinge o rosto, tá tudo certo para elas. Elas se incomodam mais com o rosto. Isso. Então, o que eu faço? Eu dou uma dose que vai de a dose que eu poderia aplicar é de 1 a 4 miligramas por quilo. Eu uso de 1 a 2. Usando de 1 a 2, eu, em geral, tenho o resultado que elas querem. A única coisa é que eu tenho que repetir esse implante com 6 meses. Se eu usasse 4, talvez eu repetisse o implante com 9 ou 12 meses, mas ela teria mais efeito colateral. Então, eu divido isso com ela. Eu tenho um paciente de Santa Cruz de la Serra, que vai vir semana que vem com Covid e tudo. Ela tinha que vir em maio. Ela falou, não, em maio eu não vou, mas em junho eu vou para aplicar o implante dela. Mas ela vem 6 meses. Mas eu diminuo a dose, Chu. E Você diminui a dose e troca com mais frequência. Perfeito. E eu uso um implante que não precisa retirar, que é absorvível. Então, se a paciente não pode vir, eu não tenho nenhum malefício para ela. Eu não amarro o paciente. Então, se ela não pode vir, tá tudo certo, ela só fica com a dose menor, aí quando ela vem, a gente suplementa. Aí eu falo, usa o gel enquanto isso. Né? Ótimo. Então, mas eu também vejo o gel, quando aplica muito no mesmo local, realmente aumenta um pouquinho os pelos, elas se queixam. Aí eu mando para os dermatos, né? Aí são vocês, né? Não sou eu que vou interferir nisso. E a acne piora logo no início do tratamento. Ela só vem com a pele mais oleosa, uma acne na região mandibular, bem importante também. 45 dias começa. 45 dias ela já começa, e quando começa mesmo, né? Mas o cuidado, ao longo dos anos, eu aprendi a diminuir um pouco a dose e isso acaba amenizando um pouquinho. Tá bom. Sérgio, tem 28 mensagens, mas estourou o nosso tempo. Já percebi? Falei muito? Não, o paciente, todo mundo cheio de perguntas aqui no chat. Depois... Mas manda para mim, de alguma forma. Desculpa, pessoal, se eu passei o tempo, acho que eu falei muito. Mas imagine, porque infelizmente a gente está usando esse mesmo link para o próximo grupo da clínica. Não teria problema, a gente levaria que acharia ótimo, se você pudesse. Mas tem muita gente querendo falar com você aqui ainda. Que bom, estou à disposição para quando você quiser. Enfim, podemos marcar um dia só de perguntas também, se quiser. A gente marca...
as pessoas já vêm com as perguntas, como você quiser, mãe, mas não tem... Tá até falando aqui, a Fádia diz que você é enviado de Deus para a Terra. Sua paciente também, né? A Fádia é uma querida, ela me deu uma lembrança. Eu tenho, vocês já foram ao meu consultório, eu tenho poucas lembranças que eu mantenho no consultório. Ela me deu um quadrinho, por acaso eu a operei no dia do médico, né? Ela foi muito... ela é de uma até por questões religiosas e tudo mais, foi uma situação muito especial para mim quando eu operei a Fádia, né? E foi ela e o marido no consultório, foram os dois, enfim, ela estava com a cirurgia marcada com outro colega, e, enfim, foi muito... Nunca vou esquecer, Fádia, muito obrigado pelo quadrinho, super bonitinho, que ela realmente... Foi muito... Fiquei feliz. Tem a Fabíola também, que agradece que fez cirurgia com você, a Fabíola Grijó. Tô vendo. Só para não ficar aqui de passar algumas coisas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente fechar. Com alguma pergunta aqui. Tô vendo a Roseli, que também é paciente. Tô vendo alguma. Selma, tô vendo a Selma. Eu quase falo sobrenome, desculpa, né? Então é que é paciente tão antiga, Selma, né, Selma? Já tem tantos anos, né? Nem vou falar tanta coisa já, né? Então, são pessoas que eu falo, as pacientes, a gente cria um vínculo gostoso. Eu não posso... A Priscila Janke, filha da Nália, eu lembro da história da mãe dela vindo no dia, eu quero a criança tal dia. Eu falei assim, mas essa escolha não é minha, nem da senhora. A gente vai deixar nascer quando for para nascer. Não, mas não pode marcar uma cesárea? Eu falei, pode, mas eu não acho correto. E aí ficou aquela... E ela entendeu, foi ótimo que ela entendeu, né? Então, enfim... A Silvia Hauschild, que estava aí também, putz, o Eric, o marido dela, cara que eu conheci no meio de trabalho e tal, e quando ele trouxe, foi também uma grande honra. A Silvia já saiu, acho. Enfim, são pessoas que... Estou vendo a Janaína aqui, uma carioca que veio sofrer aqui em São Paulo. Não sei o que você veio fazer aqui em São Paulo, Janaína, mas tudo bem. Estou brincando, né? E culpa do marido, né? Culpa do marido. E, enfim, são pessoas... Para conhecer você. E você, lembra? A Janaína deu à luz, depois a gente teve uma cirurgia de emergência. Ela deu à luz no Rio, né? Foi no Rio, né? Foi aqui, eu tinha acabado de me mudar. Acabado de mudar e depois ela teve uma intercorrência. Logo depois eu operei e depois continuamos até hoje, né? Gostoso. Muito bom. Maravilhoso. Sou muito fã. Abrimos uma aqui. Mônica, você está com a mão levantada, vou autorizar você a abrir, mas tem que ser curtíssima. Pode ser? Tá bom. Não, pode. Boa noite. É porque eu tenho exatamente 4 meses que eu retirei o útero. Meu útero estava com mais de 1 quilo. Muita hemorragia, eu estava com anemia. E agora tem mais ou menos aproximadamente uns 20 dias que eu tive que tomar medicamento, Lectron, para poder diminuir, para eu conseguir fazer. A gente conseguiu diminuir e eu consegui retirar por laparoscopia. Mas eu tenho uns 20 dias que eu comecei a ter as ondas de calor intensa. Então, o Lectron... Tem essa reação direta? Como que é? Não, tem a relação com a medicação, com o Lectron, entendeu? Eu não gosto, tá, de diminuir o útero. A gente tira úteros há 2 semanas atrás, eu até postei um útero de 1,4 kg que a gente tirou por laparoscopia. Eu não gosto de usar medicação para diminuir, porque ela pode te levar a um quadro de menopausa mais intensa. Essa medicação bloqueia a sua hipófise, ela para de produzir os hormônios que estimulam o ovário para ele parar de produzir estrogênio e progesterona para diminuir o útero. Só que, às vezes, esse bloqueio ele pode permanecer. Eu tenho pacientes que já tiveram esse bloqueio por até 9, 10, 12 meses. Então, esses sintomas que você está demonstrando parecem mais relacionados à medicação ou se, por acaso, os ovários tiverem sido removidos na cirurgia. Se o ovário foi removido... Então, se não tirou o ovário, é efeito da medicação. Então, ele não retirou porque eu tenho um problema já genético e com a obesidade aumentou muito, que é um problema circulatório. Como estava bom os ovários, ele deixou justamente para prevenir. Fez bem, ótima escolha, ótima escolha. Eu também gosto disso. Se os ovários estão funcionando, a gente preserva os ovários. Se eles não estão funcionando, a gente discute. Mas agora é esperar. Espera um pouco, porque esse efeito é reversível. Ele
pode demorar um pouco mais. Se você estiver acima do peso, ele tem uma deposição na gordura periférica em alguns aspectos e ele vai sendo liberado e por isso você pode ter um efeito mais prolongado dessa ação antiestrogênica, que é um efeito igual da menopausa do climatério. Ok, obrigada. Imagina. Perguntaram que você está atendendo, fazendo telemedicina, você está fazendo presencial, né, Sérgio? Como que você está fazendo? Eu odeio telemedicina, tá? Só para falar para vocês, tá? Eu odeio telemedicina. Não é a sua cara, algumas consultas, eu tenho pacientes que até moram fora de São Paulo, enfim, moram em lugares mais distantes, que não conseguem vir, mas eu já fazia isso com elas, mas eu tenho feito algumas teleconsultas, mas eu estou atendendo terça, quarta e quinta normalmente, a gente reduziu, eu não vou às segundas e sextas, com isso eu contribuo reduzindo 40% o nosso atendimento, mas terças, quartas e quintas eu atendo, graças a Deus, né? Todos os cuidados, as meninas, quem conhece o consultório, sabe que a gente tem lá, enfim, quase 300 metros de área, então a gente tem todos os cuidados, né? Então sempre teve álcool gel na parede das salas, então não tem muita novidade. O que a gente mudou, eu pus uma ilha agora na entrada, vocês vão ver, que é um puff lá, captonado, todo bonitinho, para a paciente sentar e se ela quiser calçar o propé, ela põe o propé, copiando dos dermatologistas. Mas eu não gosto disso, mas eu coloquei porque 2, 3 pacientes comentaram, eu falo, bom, se isso sinalizar uma preocupação, vamos fazer isso. E eu não estou fazendo bolinho por enquanto, né? Ju, a Moema, ela sabe que a gente tem uma cozinha lá mesmo, né? Tem uma moça muito querida que faz uns bolos lá todo dia. O cheiro é maravilhoso. Tá? Eu vou preferir ir lá não ter bolo, é uma tortura. Mas é gostoso. Eu ia começar pão de queijo, agora vetaram o pão de queijo. Então, a única coisa que não está funcionando é a cozinha, ainda não está tendo bolo lá, mas tudo certo. O cafezinho continua. Eu queria te agradecer, o pessoal ainda que ficou com alguma coisa pendente, a gente depois dá uma olhadinha, que está no chat, se for o caso a gente te passa, né? Depois repassa a resposta para o paciente. Te agradecer muito, né? Esse carinho aí que é uma coisa especial, né? É diferencial, né? É diferencial mesmo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, eu realmente gosto do que eu faço, né? Então acho que isso é um grande prêmio, né? Para a vida da gente, a gente poder gostar do que a gente faz. Eu sou remunerado para fazer aquilo que eu gosto de fazer e eu faço da maneira que eu... assim, eu brinco, né? Se eu fizer um jantar em casa para 10 casais, amigos, 6, 7 das mulheres são pacientes, né? Então, eu cuido de pessoas. A minha cunhada... eu tenho 4 afilhados, eu fiz o parto dos 4 afilhados. Então, é gostoso isso, né? Mas eu estou à disposição, é um prazer ajudar. As teleconsultas, elas agendam, a gente faz, enfim, mas eu acho importante o contato, eu acho importante examinar a paciente. Eu sou velho, né? Eu falo que eu sou médico velho, né? Eu nasci em 68, mas eu brinco que eu tenho o DNA mais velho, porque eu acho que a gente tem que examinar, tem que ter o contato, tem que olhar, né? É importante olhar para as pessoas. Tratar talvez não precisa de tudo isso, mas cuidar, você precisa ter... acho que precisa de tudo isso e, em geral, a gente fica feliz quando a gente consegue cuidar. Às vezes, enfim, sempre pode ter uma falha aqui e ali, a gente toma muito cuidado para que isso não aconteça, mas, enfim, estamos aí, sempre à disposição para ajudar no que puder ajudar. Que bom. Eu quero agradecer a você, Moema, agradecer a Chu, Ana Cristina Marques, agradecer a Rica, agradecer a Juliana, que eu tenho, como eu falei, esses mixed feelings sobre as lives, e aí ela foi esperta, né? Porque ela não veio com uma live, ela falou assim, a Moema te convidou para uma live, aí não tem como falar não, né? Ela foi espertíssima, né? Depois, na hora eu falei, ok, sim, a Moema convidou, sim. Porque acho que esse clima é muito gostoso, o trabalho que vocês fazem é realmente admirável, né? É legal, e acho que a gente tem isso, né? Buscar o bem-estar das pessoas e é um prazer, estou à disposição, sempre que precisar. Gostei muito das doutoras que participaram, né? Muita admiração, agradecimento a elas aí, né? Muito legal. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Pessoal, agradecer a presença de todo mundo e te falar que a maior parte do tempo nós tivemos com 107 pessoas assistindo. Eu recebi uma mensagem falando isso, eu falei, agora que é bom. Casa cheia, né? Casa cheia, pergunta, né? Eu vou falar uma coisa, eu até preparei, sabe? É uma coisa assim, eu preparei aquelas imagens, porque eu falei, tem que ser gostoso, e é uma forma de eu mostrar também o meu
respeito a todo esse trabalho seu, Moema. Realmente você está segurando a peteca nesse período, vocês estão de parabéns mesmo, tá? E agradecer de você abrir isso para as minhas pacientes, tá? Então eu fiquei muito feliz também de poder oferecer também para elas a participação nessa sala com todas vocês, tá bom? Um beijo para todas. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Não tem que dar nem tempo para ficar se despedindo. O pessoal do outro grupo está esperando. Tchau. Boa noite.